O meu nome é Felipe. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a escravidão moderna e as suas diferenças em relação ao escravismo antigo e também à servidão medieval. Esse vídeo vai ser um vídeo de resumo, então eu dividi ele em 4 tópicos, onde nós vamos explicar cada um desses tópicos, tendo aí então a compreensão desses sistemas de trabalho forçado e também podendo entender melhor a história e aí assim enfrentar os desafios atuais. Então espero que gostem. Vamos ao vídeo. Falando então aqui da escravidão antiga, ela foi uma instituição amplamente praticada em sociedades como Grécia e Roma. Nesse sistema, as pessoas que eram capturadas, no caso os escravos, eles eram privados de liberdade, além de serem explorados economicamente. Por exemplo, na Grécia, os escravos eram utilizados em diversas tarefas, como trabalhos domésticos, trabalhos agrícolas e até mesmo nas guerras. Eles eram considerados propriedade de seus donos, onde não tinham direito nenhum e também não tinham liberdade. Vale destacar aqui que a escravidão antiga era baseada na hereditariedade e na origem étnica, ou seja, a condição de escravo era transmitida de geração para geração, de pai para filho. Falando sobre a servidão medieval, na Europa feudal a servidão era a forma predominante de trabalho forçado, onde os camponeses que compunham aí a maior parte da população estavam vinculados à terra e tinham obrigações e restrições que eram impostas pelos senhores feudais. Por exemplo, os servos tinham que pagar impostos, como a corveia, onde eles trabalhavam sem remuneração por alguns dias da semana em troca de proteção, além de taxas em que eles pagavam para utilizar o moinho, o forno, o celeiro, dentre outros que eram propriedades do senhor feudal. E mesmo realizando todas essas obrigações, pagando essas taxas, ainda assim eles não tinham a liberdade para deixar as terras do senhor feudal. Bom, falando então da escravidão moderna, a escravidão moderna é um fenômeno que engloba diversas formas de trabalho, como, por exemplo, o trabalho infantil e a exploração sexual. No trabalho infantil, é uma das formas mais comuns da escravidão moderna, onde as crianças são obrigadas a trabalhar principalmente em fábricas por longas horas, em condições extremamente precárias e perigosas, além de serem também privadas da sua educação e lazer, né? Temos também aí a exploração sexual, na qual mulheres são traficadas e forçadas a se prostituírem. Além disso, ainda também há o tráfico humano, no qual pessoas são compradas e vendidas como mercadorias, e o trabalho em condições degradantes, como fazendas ou fábricas, como eu citei há pouco, fazem com que os trabalhadores também sejam submetidos a jornadas exaustivas, salários baixos e falta de condições dignas. O tráfico humano ele também se encaixa um pouco no conceito da exploração sexual, onde mulheres, principalmente mulheres, acabam sendo aí sequestradas e acabam sendo traficadas como escravas sexuais também. Essas formas de escravidão compartilham características como a coerção, a violência e a privatização de direitos básicos. Porém, é importante a gente ressaltar as distinções entre a escravidão moderna e também as formas passadas de exploração. Bom, por fim, vamos falar sobre as distinções entre esses sistemas, né? Então, nós temos aí que na escravidão moderna, ela se diferencia tanto da escravidão antiga quanto da servidão medieval. Então, por exemplo, enquanto na escravidão antiga era baseada na hereditariedade e também na origem étnica, a escravidão moderna não tem essa característica. Além do que, a escravidão moderna é ilegal em todo o mundo, né? Enquanto a escravidão antiga e a servidão medieval eram instituições aceitas socialmente em suas épocas. Ou seja, enquanto uma é banida, né, proibida em todo o mundo, as outras duas, nas suas épocas, eram tratadas como algo comum, como algo que era totalmente normal para aquela época, né? Em relação à servidão medieval, outra diferença significativa é que na escravidão moderna não há uma relação direta entre senhores e trabalhadores. Então a escravidão moderna ela ocorre principalmente por meio de práticas clandestinas e ilegais.
ou seja, ela não tem aquela relação entre o trabalhador e o seu senhor, e ela ocorre totalmente de forma clandestina. Enquanto na servidão medieval, a gente já tinha essa estrutura feudal estabelecida. Então a gente tinha ali o trabalho que o servo prestava para o senhor feudal, em troca de um pedaço de terra, por exemplo, enquanto aí mesmo, claro, sem os seus direitos, ainda tinha essa relação estabelecida. Enquanto já na escravidão moderna, ela já não ocorre, né? Então é totalmente ilegal e totalmente clandestina. Bom, então nós finalizamos aqui o nosso breve resumo sobre a escravidão moderna. Então, para recapitular tudo que foi dito, nós discutimos sobre as características da escravidão antiga, da servidão medieval e da escravidão moderna. Nós vimos aí as diferenças entre as três, né? O que cada um compõe e também o que compôs. E é extremamente fundamental a gente reconhecer e também combater a escravidão moderna nos dias de hoje. Então, eu convido você a aumentar a conscientização sobre esse problema, além de apoiar também as iniciativas de combate à escravidão moderna em todo o mundo. Bem, então eu sou o Felipe, nós nos vemos numa próxima aula. Muito obrigado.